Autoria, ai meu Deus, o contexto mais discutido, a palavra mais falada quando se fala de modelos coringas. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre autoria, mas a opinião de todo mundo não importa, porque o que importa quando nós estamos estudando para uma avaliação é a opinião da prova. Então, nós temos que nos atentar para as regras que a prova traz para a gente. O que é que o Enem traz para a gente sobre autoria? O Enem traz para a gente que autoria na redação tem duas vertentes, tem dois lados para seguir. Primeiro de tudo, o Enem quer dizer que autoria, você está sendo autoral, quando você ultrapassa a ideia dos textos motivadores. Eu não falei em um outro vídeo a questão do plágio, que a redação, né, que a prova do Enem, ela só tem como comparar, como metrificar, como avaliar e punir o que está dentro da sua prova? Então, o contexto de autoria também vem dentro da prova do Enem, do mesmo jeito do contexto do plágio. Por quê? Se você ultrapassar a ideia dos textos motivadores, se você conseguir ter um raciocínio além do que os textos motivadores trouxeram para você, você está fazendo uma redação autoral. Você está configurando a autoria, ok? Outra coisa que configura a autoria é o segmento do seu projeto de texto. Porque o seu projeto de texto é a sua maior demonstração da sua voz, da sua pessoa enquanto autor daquele texto. Então, se você diz que as causas daquele problema é X e Y, você não pode escrever A e B na redação. Você tem que escrever X e Y, você tem que exemplificar, você tem que fundamentar, você tem que fortalecer, explicar e dar o seu ponto de vista. Porque isso é o que mais demonstra você enquanto autor daquela redação. Então, você tem autoria na redação quando você vai além do que a prova disse para você. O Enem está querendo evitar que você fique rodando em círculo em volta do que eles mesmos falaram. Os textos motivadores é só para mostrar o recorte, dar os argumentos, mostrar para que lado a gente tem que ir. Não é para você falar do que está indo lá. Você tem que conseguir ter seu senso crítico, seu pensamento crítico acerca do que foi falado lá. Então, você tem autoria quando você passa da ideia que o Enem deu para você e quando você segue essa ideia, né? Quando você segue o seu projeto de texto. Modelos coringas não tem nada a ver com autoria e Enem. Essa ideia de que modelos não pode ser usado porque você perde autoria, porque não foi você que escreveu. Redação do Enem não é música. Nós não estamos falando de filmes, de séries, de livros, de roupas que você não pode copiar a ideia. Redação do Enem só tem a prova para comparar. Então, tudo que vai dar nota ou tirar nota de você vem de dentro. Então, você pode utilizar modelos coringas e dormir tranquilo, com toda assim, sua paz e a sua tranquilidade, que você jamais perderá pontos por autoria utilizando o modelo coringa. Por que você está usando o modelo coringa? Você perde pontos por autoria se você não conseguir utilizar o modelo direito e escrever tudo errado, mas você perde também se você não conseguir escrever uma redação do zero e escrever tudo errado. Então, não tem nada a ver com escrever uma redação do zero ou utilizar um modelo. Tem a ver com você conseguir ultrapassar a ideia da prova e manter o seu projeto de texto. Sobre plágio na redação. O que é plágio na redação do Enem? O que é considerado plágio na redação do Enem? Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que o Enem só tem a própria prova como base para a comparação, certo? Então, tudo o que acontece com você dentro do Enem tem que estar relacionado ao contexto da prova. Isso quer dizer que tudo que acontecer lá dentro do Enem tem que estar dentro da prova objetiva, dentro da prova de redação. Mas tem que estar naquele contexto de prova, naquele mundinho fechado da prova do Enem, certo? Sendo que coisas externas não conseguem entrar dentro desse contexto, beleza? Falando isso, como que a gente pode considerar a ideia de plágio? Da forma que o manual dos corretores, da forma que a cartilha do participante traz para nós. Plágio na redação do Enem é você copiar alguma ideia de dentro da prova. Então, se você copiar
os textos motivadores da redação, ou se você copiar alguma coisa da prova objetiva, tal qual, Ctrl+C, Ctrl+V, você está plagiando. E se tiver muitas formas disso, sabe? Se você tiver muitos focos de plágio, de cópias, né, da sua redação, você pode zerar a sua redação. Você pode parafrasear, você pode escrever o contexto, você pode usar essas ideias que a prova dá de forma inteligente. Você só não pode copiar Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente como está na prova. Então, você vai perder pontos por plágio, ou então você vai zerar a sua redação por plágio, se você copiar exatamente alguma informação da proposta de redação ou da prova objetiva, certo? Dito isso, tem lógica dizer por aí que modelos coringas é plágio, sendo que os modelos coringas não estão dentro da prova do Enem. A minha ideia, a minha estratégia não está dentro da prova do Enem. Eu não estou sendo citada na prova do Enem. Então, você dizer que você não vai utilizar um modelo meu porque você vai perder pontos por plágio ou vai zerar sua redação por plágio, é um equívoco tamanho. Porque não tem lógica. Uma ideia que você traz de fora, uma estratégia que está na sua cabeça, algo que você estudou no seu contexto de vida, não tem como ser penalizado, tá? O Enem não é concurso de Miss, o Enem não é música, o Enem não é autoria de filmes e livros, tá? O Enem é uma prova, é uma avaliação. Ele é feito com a máxima, assim, segurança possível para o candidato também. Então, eu quero que você entenda que você só está perdendo pontos por plágio, você só está zerando por plágio se você trouxer ideias de dentro da prova. O que está memorizado dentro da sua cabeça nunca será motivo para avaliação.